Começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Um tema muito atual hoje aqui. Possivelmente, alguma vez, tu já teve que fornecer os teus dados pessoais. Ou muitas vezes, pior, teve seus dados pessoais vazados por aí. Uma coisa bem corriqueira que acontece hoje em dia é tu ter que aceitar nos sites os cookies que ele te fornece para poder navegar ele. Mas o que isso significa, gente? Isso é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que nós vamos falar hoje aqui. Inclusive, já tivemos uma live aqui na Montebello hoje a respeito disso, com essas três feras aqui do nosso mercado que manjam muito sobre o assunto, que é o Dr. Marcos Monteiro, nosso advogado muito já conhecido aqui no nosso podcast, né? É verdade. A doutora Caroline e a doutora Jaqueline. Olá. Nosso tema hoje é Compliance em LGPD. Doutor Marcos, a minha primeira pergunta é, qual é a música? 3 vezes no podcast já pode pedir música, né? É verdade. Boa tarde, Laura. Boa tarde todo mundo aí que está nos prestigiando no podcast, né, nos ouvindo. Boa tarde às minhas colegas Carol, Jaque. Boa tarde. Ao nosso mago das câmeras, o Harley. É verdade, eu já posso pedir música porque é a terceira vez que a gente está aqui junto falando de questões pontuais que vão envolver o segmento da construção civil, vão envolver o segmento do mercado imobiliário. E eu bem me lembro que isso nasceu de uma ideia muito bacana que vocês tiveram. De novo, reitero aqui, na frente das câmeras, para quem está nos ouvindo, para quem vai prestigiar de novo um podcast. Parabéns, Laura. Parabéns, Harley. Né? Parabéns, Montebello, porque sempre está inovando nessas questões. Né? E eu acho que isso é a diferença, é o que faz a diferença. A gente estava falando aqui, antes de entrar no ar, né, que esse tipo de atitude é que faz com que a construtora Montebello, o segmento do mercado imobiliário, ele cada vez se profissionalize mais. Né? Então, nós estarmos aqui debatendo um tema que é compliance, que é LGPD, é realmente resultado e significado de que nós estamos querendo buscar excelência no trabalho que a gente faz para o cliente. Né? Então, quer dizer, a construtora está sempre tentando inovar e achar melhores soluções para que o seu cliente tenha qualidade no produto que acaba adquirindo. Então, parabéns para vocês aí, e realmente nós vamos tratar de um tema mega importante que não tem mais volta. Eu acho que a gente vai e não volta mais, né? É uma questão de adaptação só. E abrange não só o nosso setor, né, Marcos? Ele abrange o consumidor, abrange as empresas. Então, todo mundo é afetado e é uma coisa muito nova que as pessoas precisam se atualizar. Tem muita gente que nem sabe o que é isso, o que a gente está falando, né? Porque é muito novo, mas o nosso setor com certeza vai ser, acho que o principal a ser atingido com isso. Então, de onde é que surgiu tudo isso, Marcos? Como é que começou essa história de compliance de LGPD? O que a gente estava tentando falar um pouquinho no evento da parte da manhã sobre live e tal, que a gente fez a live, ou seja, organizamos aí essa questão desse workshop, é para dizer o seguinte, né? Isso não é uma coisa nova, né? Até uma coisa, de certo modo, a Carol, se tiver de acordo comigo ou não, me corrija. 100% né? De acordo já. Mas ela não é uma coisa nova, ela acontece já há muito tempo, há muitos anos, né? Só que a gente tem uma cultura toda peculiar, nós, né, brasileiros, né? A gente importa os nossos conceitos. Regra geral, essas ideias, esses conceitos nascem em outros lugares. Então a gente importa isso, né, da cultura europeia, da cultura estrangeira, e tenta implementar na nossa vida. Isso aconteceu lá fora. Né? As pessoas começaram a se dar conta de que precisamos entrar em conformidade. Aí, o que é compliance? Para quem está nos escutando, né? Ou seja, o que é o compliance? A palavra compliance. A palavra compliance vem do inglês, de comply, ou seja, de estar em conformidade, estar em adequação, estar correto. Né? Estar correto com o quê? Com o que nos cerca. Né? Ou seja, o universo que nos permeia, seja na questão trabalhista, na questão de consumo, em todos os sentidos, na nossa vida em particular, como também na nossa vida laborativa, de trabalho. Né? Mas ele vem lá de uma cultura diferenciada, da cultura de combate a um estigma que a sociedade, de um modo, tem, que é a questão da corrupção. Os caras começaram a conceber essa ideia de estar em conformidade. Por quê? Porque a gente precisa corrigir os erros que acontecem na nossa vida, e aí principalmente na questão corrupção. Então surge de lá para tentar ser implementado na vida pública, só que, além de ser implementado na vida pública, a gente tem que buscar os conceitos e implementar na nossa vida prática, na nossa vida privada. E aí vem e cai como uma luva na questão organizacional das empresas.
como eu posso fazer compliance, o que é compliance, né? Ou seja, estar em conformidade com o quê? Com tudo que nos cerca. Né? Estar em conformidade com a legislação, estar em conformidade com o ambiente de trabalho, estar em conformidade e em sintonia com as equipes de trabalho. Se eu tiver esse conceito bem implementado dentro da minha vida empresarial, é óbvio que eu vou ter sucesso no resultado. A gente falava de manhã agora, porque o papo era para o mercado imobiliário, os corretores estavam aqui nos prestigiando, mas o principal fator é o seguinte: no mercado imobiliário eu preciso de um ponto. O quê? O cliente, na ponta final, sempre satisfeito. E para que eu possa ter o cliente satisfeito, é óbvio que eu tenho que estar olhando para dentro, me autoavaliando, me autoanalisando, dizendo assim, onde eu estou errando, né, no meu mecanismo de venda, na minha forma de operar o meu produto, para que eu possa dar um resultado melhor para o meu cliente. Ou seja, eu vendo imóveis. Ok, mas não só isso eu faço. Eu vendo imóveis, eu entrego um sonho na vida de uma pessoa, eu realizo um investimento que essa pessoa quis ter, mas para isso eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que estar em conformidade. E aí, por isso que faz o elo de conexão. Compliance é olhar para dentro, organizar a sua vida interna, para que, se eu olhar e organizar o interno, eu consigo transmitir isso para aquelas pessoas que estão me vendo de fora. Mas isso não que seja uma regra, ou então ligado à legislação, a leis, nada disso. A gente está falando de valores mesmo, né? Exato, valores exato, de empresas, de pessoas, né? Exato. Então, assim, a gente diz que estar em conformidade é ter uma conduta, um valor que tu sabe que tu carrega contigo na tua vida inteira, né? Ser ético, ser correto, adotar padrões de moralidade, adotar padrões de transparência no teu trato com relação às pessoas, no teu trato com relação aos negócios de um modo geral. Então, isso é compliance. Me dá um exemplo assim, do dia a dia, onde a gente aplica o compliance. Bom, vou focar para o nosso segmento aqui, né? Ou seja, o papo é o segmento da construção civil e o segmento do mercado imobiliário, né? E aí eu digo que eu quero ter um cliente satisfeito com um produto. Qual é o produto? O imóvel. Como é que eu vou aplicar um compliance nisso, né? Saber como vou fazer a relação do cliente em relação ao seu imóvel. Ficar o imóvel ajustado de maneira correta é falar de compliance, né? Ah, não, eu não prestei atenção, eu deixei o cliente, eu fiz a venda e virei as costas para o cliente e tive uma consequência. Qual? Ah, eu esqueci, né? Eu não passei corretamente as informações para ele, ele não fez a averbação no registro de imóveis da matrícula. Quer dizer, eu estou tendo uma consequência. Qual? Eu não entreguei um trabalho de excelência para o meu cliente. Exemplo, eu comprei o imóvel na planta e eu fiz um contrato e não dei a ele, cliente, lá no final do contrato, todo o trâmite necessário para ele chegar e registrar o seu imóvel de maneira correta. Eu sou responsável por isso. Porque eu quero que ele tenha satisfação no produto dele. Então, o produto dele tem que ser perfeito da seguinte maneira: quando eu entregar a unidade, ou fazer o fechamento do imóvel, entreguei a chave na mão dele. Eu entreguei a chave da mão dele e disse para ele: daqui a 60 dias as unidades vão estar individualizadas e o senhor tem condições de fazer o registro da sua propriedade em seu nome. Isso é excelência no serviço. E falar em excelência é falar em questão organizacional. Fala, Carol. Quero aproveitar o gancho aqui. Primeiro, boa tarde, Laura, Harley. Agradecer também a Montebello Construtora pela oportunidade de estar também aqui nesse podcast. Mas falando de compliance, eu acho bem interessante esse ponto que a Laura e o Marcos falavam, porque as pessoas também pensam assim, é algo muito cultural ainda, é algo assim que intangível, não tem valor. É uma coisa assim que não é lei, eu não preciso cumprir, né? Mas na realidade, Laura, a gente tem já diversas leis estaduais do Brasil. O Rio Grande do Sul tem uma lei obrigando a ter compliance, as empresas que tenham compliance, e várias leis municipais também, obrigando a implementação do compliance. Então, hoje a gente já diz que não é só algo assim que é cultural, que é de valores. Claro, o coração do compliance envolve isso, uma mudança de cultura na organização como um todo. Sim. Mas já temos leis obrigando também as empresas a terem um programa de compliance. Isso é bem importante. Aonde entra essa questão legislação? Lembra que eu te falei que compliance veio da questão de padronizar um comportamento na gestão pública. Uhum. Ou seja, vamos parar com essa bagunça e desorganização de corrupção. Vamos parar com isso. Vamos tentar regulamentar isso da melhor maneira possível. Existe legislação já de compliance para que as empresas
que são contratadas pelo setor público adotem políticas de compliance, ou seja, eu não vou me corromper, eu não vou fazer coisas erradas. Eu tenho um plano de ação a ser executado. Então, eu estou exigindo da empresa, do setor privado, que se ela quiser contratar comigo, a administração pública, eu tenho que ter essas regras bem postas, né? Então, é verdade, já está existindo. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos uma lei estadual, né? Ou seja, o governo estadual do Rio Grande do Sul já tem uma lei que chama de compliance para a contratação das empresas que querem contratar com o setor público, ponto, né? Mas o nosso papo compliance, ele não é focado, hoje principalmente, não é focado aqui em gestão pública, mas sim do nosso olhar interno para o segmento da construção, né? Então, como é que eu posso dizer compliance e falar compliance para a construtora e para as corretoras? É dizer, pessoal, vocês têm que começar a olhar os planos de organização internos de vocês. A estrutura da tua empresa, como ela está, né? Qual é o teu olhar em relação a isso? Como é que ela pode melhorar? Quais as metas que ela pode atingir? Isso é compliance, é falar de gestão de negócios. Isso é compliance. O compliance, na verdade, ele traz muito essa ideia da questão da prevenção, né? Na verdade, estar adequado é prevenir futuros conflitos, né, que poderão vir através de ações judiciais ou até mesmo na própria relação com os clientes, por exemplo. Então, né, falar de compliance é falar sobre prevenção. E não é nenhuma escolha, assim, eu vou escolher fazer isso. Deveríamos todos fazer dessa forma. Porém, a gente não faz, né? E de fato, assim, existe realmente, a legislação é muito grande, né? É muito difícil atender a tudo que a legislação traz, a tudo que a legislação impõe. Mas olhar para começar a mudar a cultura da empresa no sentido de, vou começar a tentar me adequar. Voltar o olhar, voltar né, o olhar para isso, no sentido de, realmente a legislação está ali, então por que não vou cumprir? Por que não vou olhar para isso? Né? Como eu sempre comento muito em relação às questões trabalhistas, né? Isso é muito comum, porque as empresas, às vezes, acabam não observando exatamente o que está ali na lei, e que, inclusive, a legislação trabalhista é antiga, né? Em vários aspectos. E as empresas, às vezes, por um lapso, por desconhecimento ou por não entender a importância, não observam, e aí depois, futuramente, ali vem uma ação e acabam aí tendo que pagar dobrado, né? E aí acaba refletindo nisso. Então, se houvesse uma atitude de prevenção do conflito, isso não estaria acontecendo lá depois e tendo que despender um valor aí muito maior, né? E o que vocês tomariam como o mais importante disso tudo? Qual é a vantagem disso tudo, de aplicar o compliance? Olha, eu te diria o seguinte, que se tu começar a entender que políticas de compliance são importantes para o crescimento da tua empresa, tu vai agregar valor à tua empresa, né? O que é o agregar valor, né? A tua marca vai ficar identificada como uma marca e um selo de qualidade. Ou seja, tu pratica políticas de compliance, tu tem o selo, né? Ali no Que selo é esse? O selo ISO 19600, que é a referência, né? Nós falamos de ISO 9000, hoje nós temos o ISO 19600, que é um selo de qualidade, ou seja, a empresa tem qualidade porque ela tem políticas de compliance. Nossa, é muito importante então ter esse selo, né? Então assim, vamos lá, vamos voltar, pegar os ganchos que as gurias falaram agora, né? É cultural, nós temos que mudar a cultura de gestão empresarial. E aí, como o papo é construção, as construtoras estão começando a absorver essas informações, né? Assim como o setor das imobiliárias vão começar a absorver essas informações. Hoje de manhã a gente até brincou, né? Deu uma assustadinha, assim, ficou um troço meio tenso, né? O pessoal sai com os olhos meio arregalados. Mas é verdade, não tem como mudar, isso é um caminho sem volta, nós vamos ir para isso, entendeu? Então, e cada vez mais também, interrompendo o doutor, as pessoas tendo acesso à informação, hoje isso é muito comum, né? Nós temos a informação na palma da nossa mão, todas as pessoas têm, os trabalhadores têm, os consumidores têm. Então, a lei me diz que é isso. O consumidor, o trabalhador, ele está sabendo que a empresa, então, está agindo errado. Então, né, de novo, qual a atitude da empresa? Voltar e tentar cumprir ali o que a legislação impõe, justamente para evitar, lá na frente, futuros problemas. Então,
O ganho da imagem, né, que falava o Marcos e fala a Jaque agora também. O que a gente faz quando a gente entra, por exemplo, numa cidade do litoral, aqui no caso como Torres, quando a gente quer comprar um imóvel? A gente procura investigar a imobiliária, a gente procura investigar a construtora, a gente quer saber como é que age no mercado essa empresa, né? E é por isso que é importante o compliance e a implementação da proteção de dados. O ganho de valor, o ganho de imagem, de reputação social. Porque eu, consumidora, quando vou adquirir um imóvel, eu só vou ter boas informações daquela empresa. Então, esse é o ponto principal para fechamento de negócios até. Eu acho que a questão maior é tu agregar a tua marca, né, esse selo de qualidade. Isso vai trazer a diferença, né? Ou seja, e vai acontecer nos próximos meses, quiçá ano, nem digo anos, quiçá ano. As empresas vão ter que se adequar. Por que vão ter que se adequar? Porque se não se adequarem, o mercado por si só, ele é seletista. E aí, pegando o que a Carol está falando, o que vai acontecer? O consumidor que está ligado nesse tipo de papo, né? Ou seja, ele está ciente do que é compliance, ele está ciente, ele é exigente, ele sabe o que é, ele vai pegar e vai fazer uma leitura do mercado. Qual é a empresa, qual é a construtora, qual é a imobiliária que já tem implementado ou que já conhece o segmento compliance e LGPD e está tomando essas políticas de prevenção? É a construtora Montebello. Então vamos analisar o portfólio da construtora Montebello e vamos ver que ela pratica políticas de compliance. Bom, então já me sinto um pouco mais seguro em investir. Por quê? Porque o selo de qualidade na construtora já está ali cravado, já está dito isso. Sim, comprovando que é. Comprovando que é. Né? Então, quer dizer, por que eu vou fazer uma escolha diferente, né, se eu já tenho ali alguém me dizendo que eu tenho um selo de qualidade, que aquela empresa que trabalha compliance já tem qualidade posta ali na sua atividade operacional. E para mostrar também como esse assunto é bem importante, né? Essa questão da qualificação e da adequação e do selo. Até ontem mesmo a gente estava conversando na nossa reunião que o próprio poder público hoje já estipula, né, que para as empresas licitarem, tomarem as licitações, enfim, com o poder público, agora estão exigindo que sejam empresas que tenham o programa de compliance. Meu Deus! Então, e que ferramentas a gente tem para isso? Como é que é isso na prática de uma empresa? Bom, existem inúmeras ferramentas, né? Mas falar de compliance, falar de organização, falar de políticas organizacionais. Eu quero que fique marcado para quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, que compliance é autoavaliação. Compliance é uma revisão de si mesmo. É uma coisa intangível, não tem como eu comprar de alguém, agora me ensina a fazer isso aqui, faz pra mim. Não tem produto pronto. E não dá para ser copia e cola do Google, gente. Isso. Existem ferramentas, né? Não é receita de Há uma bolo. metodologia. Então, assim, é uma autorrevisão, uma autoanálise de como eu estou praticando a minha atividade operacional. Né? Como eu posso progredir, melhorar, avançar na minha carreira, seja ela profissional, empresarial, adotando métodos, condutas, práticas, boas práticas. É um termo da moda. É cultural, é a cultura da empresa que vai mudar. Tem uma metodologia própria para isso também, que também não é única, né? Cada um implementa da forma que achar melhor e de acordo com o nicho do negócio, de acordo com o setor, mas existem passos, processos e procedimentos que a gente tem que cumprir. Então, toda vez que a gente vai implementar o compliance, por exemplo, a gente inicia com um passo que a gente chama que é o levantamento de riscos. Primeira coisa, a gente precisa conhecer bem o nicho do negócio, entender bem a empresa que a gente está tentando implementar o compliance. Na sequência, após o levantamento de riscos, a gente começa a ter uma visão global do negócio e, a partir disso, a gente começa a pensar nos documentos, nos procedimentos, nas políticas todas. Código de ética e conduta, política de privacidade, política de segurança da informação, políticas culturais diversas, são diversos documentos. A auditoria também, né? Auditorias internas. É uma ferramenta muito, muito importante, porque a auditoria nada mais é do que olhar para dentro da empresa, analisar o que a empresa tem e verificar onde estão os riscos. Um diagnóstico, assim, de diagnóstico prévio. As empresas fazem, tá? A gente deu esse exemplo agora de manhã, de que as empresas fazem esse tipo de situação, ou seja, praticam compliance, mas não sabem o que é compliance, entendeu? O exemplo agora do que a Jaque acabou de falar, é auditoria. Por vezes ela estabelece internamente políticas dela mesma. É aquela questão do compliance para inglês ver, né? Tem que ter muito cuidado. Ela faz o interno, ela tenta achar os erros, as falhas e tentar melhorar.
E às vezes também faz, que é comum tu ver, escutar, empresas maiores até, né, ou seja, bem compartimentadas, é comum tu escutar o cara fazer, não, eu contratei uma auditoria, né, externa, para que ele venha a avaliar o que eu estou errando. Aonde está o meu gargalo? Aonde está o meu problema? E aí vem o externo, ou seja, vai minha equipe de fora, Carol, Jaque e Marcos, e avalia a empresa de um modo global e diz, cara, o problema está aqui, ó, né? Claro que a nossa pegada de hoje é falar compliance focando lei geral de proteção de dados que está chegando e não tem como voltar. Mas a auditoria é o ponto específico, é uma ferramenta, como tu perguntou, de compliance. As empresas fazem isso, né? Só que hoje é gestão de risco de ponta, trabalho de gestão de risco de ponta. E aí, é o que a Jaque falou também de manhã, gestão de risco na questão trabalhista, qual é a gestão de risco, qual é o compliance na relação de trabalho. Olha só, pessoal, nós estamos tendo um problema aqui. Ó. Qual é o problema? A gente não está cuidando dessa rúbrica aqui que está sendo alvo de condenações na Justiça do Trabalho direto. Né? E eu tenho uma estrutura funcional de 200 funcionários, 300 funcionários. 50, 10, 15, 20, não importa. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai continuar errando, continuar no risco, ou a gente vai identificar, diagnosticar e corrigir. Isso é compliance. E tem um ponto também que é bem importante, que não é só, além da auditoria, a gente tem que se preocupar muito com quem a empresa se relaciona. Então tem um procedimento do compliance que a gente chama de due diligence, que é diligenciar terceiros. A gente precisa revisar os contratos com os fornecedores porque, eventualmente, a empresa pode acabar se responsabilizando por erro de terceiros. Nesse ponto aqui também é muito importante essa questão da própria construção civil, porque é comum na construção civil haver a terceirização do serviço. Muito terceirização. Muito cuidado. Isso reflete lá na frente, em futura ação trabalhista. É muito comum a gente ver, muitas vezes, a própria construtora respondendo por um erro de pagamento do funcionário da empresa contratada. E nesse caso aqui, a empresa construtora ela tem responsabilidade subsidiária, ou seja, caso o empregador da empresa não pague, a construtora é obrigada a pagar. Então, o due diligence também serve também nesse sentido, no sentido de fiscalizar e olhar para esse contrato de terceirização do serviço e passar a realmente apontar, bom, ó, eu estou te contratando, mas eu quero botar uma cláusula lá, eu preciso todos os meses revisar o pagamento dos funcionários, se estão pagando horas extras, se estão pagando corretamente, se não estão. Por quê? Esse é o dever de fiscalização Exatamente. do próprio, né, do contratante. Porque tu podia se eximar do problema. Com certeza. Porque a partir do momento que... Porque essa é a ideia, né? As pessoas, bom, não, é funcionário, funcionário do terceirizado. Isso. Quer ver um caso prático não é assim. que se tornou muito conhecido a nível nacional? Eu não vou mencionar aqui, é um caso daí do setor alimentício, uma empresa bem conhecida, que teve um senhor lá, negro, que morreu no estacionamento desse determinado hipermercado. Né? Também teve a mesma situação, mas com um cachorrinho também. Mesma Impossível situação. falar dessa situação e ninguém saber, né? O que aconteceu ali naquele caso prático da morte daquele senhor lá naquele estacionamento? A empresa atribuiu a culpa aos terceiros, a empresa de segurança. Que Exato. foi o segurança que teria Exato. cometido aquele crime de homicídio. Mas é o que a doutora Jaqueline está falando, que a Jaque está falando, é isto. Na prática trabalhista, esse hipermercado também vai ser chamado à Com responsabilidade. Então, por isso que o due diligence é tão super importante. importante. É analisar, né, a questão dos contratos com terceiros, na verdade. Porque a partir do momento que tu chama para tua empresa esse terceiro, tu também tem responsabilidade sobre o que aquele terceiro faz dentro do teu canteiro de obras. Claro, porque ele é contratado que nem um funcionário teu. Exatamente. É isso aí, exatamente. Só que aí, pegando o gancho das duas, tá? Para dizer como é importante a questão compliance. Eu acho que eu me permitiria a falar que compliance, e a gente falou isso de manhã, mas focando também de um outro viés, né? Mas compliance é mudança de cultura, mudança de comportamento, mudança de visão de empresa. Né? Tudo lindo. Né? No campo da teoria é tudo lindo.
É muito fácil falar disso, né? Agora, realmente, para mudar a chave no dia a dia, que é o grande senão da coisa, né? Como fazer para mudar a forma de fazer gestão da sua empresa? Como organizar o meu business de maneira produtiva? Como eu diminuir os meus gargalos? Como eu diminuir os riscos da minha gestão, do meu negócio, né? Então é fácil a gente falar, mas efetivamente na prática é um pouco difícil de implementar, né? Só que aí é aquela questão, muda a cultura, muda se eu quero ter excelência, se eu quero me tornar referência, se eu quero ser o diferente no mercado, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me adequar ao que está acontecendo. E qual que é a conclusão assim que tu acha de quem pratica, assim? Quais são os resultados dessas empresas? Exatamente essa é a consequência, ou seja, se eu estou diferente, se eu estou me permitindo me adequar, me atualizar, estar em conformidade, o resultado e o reflexo disso, as empresas, os meus clientes, que todo mundo que está ao meu entorno verifica, constata que eu estou dando a eles um plus. Eu estou diferente do resto. Me né? leva a sério que... Me leva a sério porque realmente eu pratico na minha vida aquilo que é o mais atual, o mais correto. Eu estou tentando me organizar internamente para que tu tenhas segurança na relação negocial que tu vai firmar comigo agora e nos próximos 10 anos. Né? Então, ou seja, o resultado, e aí a gente falou disso, é agregar valor ao teu produto, agregar valor à tua marca. Né? Hoje a gente fez um baita de um evento que, de novo, reitero, muito obrigado pela oportunidade. Né? A gente poder vir falar e disseminar essa informação às pessoas. Assistam a live que ficou gravada, né, Ó, Laura? tá no YouTube Isso aí. também, gente. Exato. Ó, o vídeo de baixo aqui é a live. Exato. Eu reitero da oportunidade, porque é bacana a gente começar a disseminar essa informação e falar abertamente E é um sobre isso. mercado, né, Marcos, assim, muito novo. Todo mundo vai ter que se adaptar. Não adianta. Então, assim, é um assunto novo. Tem sido praticado aqui na nossa região, acho que muito pouco, né, Marcos? Assim, muito pouco está adequado. Então, é importante para que o pessoal daqui, a gente pense, a gente é interior, não vai dar nada, não faz isso. Deixa para quem está nas metrópoles. Não dá, gente. Não dá. Porque a gente trata com pessoas que não são daqui. E lá a e realidade vou é outra, dizer, né? A questão de, nas grandes cidades, isso há muitos Muito anos. Há muitos anos isso acontece, há muitos anos é falado sobre isso. E agora que isso vem chegando por aqui. Então, é realmente um ponto muito importante, né? Para as empresas começarem... O primeiro passo, eu acho, né? Para a questão da implementação de um programa de compliance é começar a mudar realmente a cultura, o pensamento e passar a olhar mais para esse tipo de situação, para esse tipo de coisa. E até digo numa ideia mais acolhedora, assim, né? Realmente, não, eu preciso, para minha empresa melhorar, para eu vender melhor, para eu ter um melhor ambiente de trabalho, para eu ter menos ações trabalhistas, para eu poder ter mais eficiência nas vendas, em tudo. Eu começar a olhar para esse tipo de ponto. Acho que é muito interessante isso, muito Quando importante. a gente fala de compliance e LGPD, por exemplo, hoje de manhã na live a gente deu esse exemplo do Banco Itaú, que tem uma propaganda simples. O Banco Itaú se preocupa com os seus dados pessoais. Ponto. Por quê? Porque é ganho de reputação social, ganho de imagem. Eles estão lucrando com a implementação da LGPD deles. Sim, então, essa visão é valorizando e importante. aumentando a força da marca. Exatamente. E tu me falou desse comercial e até na hora ali me deu um insight de uma própria propaganda do governo, que eles chegam, e aí, Jaqueline, teu carro é a placa tal, 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 tal? Ah, sim. É, teu CPF é tal, tal, tal? É, tua identidade tal? Sim, tu me conhece? Não, eu peguei teus dados, caiu na mão de outro. Então, assim, o próprio governo já tem nos avisado que isso é ameaçador, tem que ter cuidado. E qual que é a relação do compliance com o LGPD? Bom, aí é uma relação quase que umbilical. Né? Ela é muito forte porque, ou seja, a questão compliance é organização, estar em conformidade com tudo que está ao nosso entorno. Né? E tudo que está ao nosso entorno não tem como a gente viver, e a gente vive em sociedade. Né? E aí, quando a gente fala em sala de aula, quando eu falava em sala de aula, ou seja, nostálgico agora, né? Tá ligado? Ficou Parece que nostálgico. faz assim maternidade, né? Mas foi um brief nostálgico. Quando eu falava isso em sala de aula, ou seja, o direito ele vem para regular a sociedade, para adequar a sociedade aos
problemas que a própria sociedade cria para si mesma. A legislação é o norte, né? Ou seja, é a baliza das coisas, como funcionam as coisas. Então, compliance, ética, moral, transparência, caráter, retidão, todos esses valores estão congregados no compliance, né? E a legislação é posta para tu dizer assim, Laura, tens que andar na linha. Porque se tu não andar na linha, tu vai ser punida pelo Estado por não andar na linha, né? Isso é para a sociedade de um modo geral. Então, estar em conformidade é estar em conformidade com a lei, com a legislação, com os regulamentos, com as políticas. E aí vem com toda a força agora o papo de Lei Geral de Proteção de Dados. E para ver só como isso é importante também, essa questão da LGPD, por exemplo, a lei entrou em vigor em setembro de 2020, isso, né? Isso aí. Ai, nossa, é muito nova. Isso, é nova. 18 de setembro. Mas as sanções dessa lei só passaram a valer a partir de agosto de 2021. Então, o que as pessoas, o que as empresas em geral fizeram? Não tem problema, deixa. E hoje as empresas estão buscando, estão procurando saber sobre a LGPD. Por quê? Porque as penalidades e as multas agora podem ser aplicadas. Só a partir dessa data, A partir de agosto de 2021. Antes faz da 2 multa, meses, então. para as multas da Pras Autoridade multas. Nacional de Proteção de Dados, que é um Isso. caráter mais administrativo, o Estado te aplicando uma multa. Mas antes disso, lá em 18 de setembro de 2020, como falava a Jaque, a partir daquela data lá, os consumidores e os trabalhadores começaram a ingressar com ações judiciais. Mas E as nesse empresas, né, sentido, não mais tá de 1000 valendo. decisões. Não deu tempo de mentalizar. Exato. E aí nós temos mais de 1000 sentenças tratando do tema da LGPD já. Porque as Hoje. pessoas se antenaram sobre isso. Mesmo né? com 2 meses só de possibilidade aí de aplicações de multas administrativas, né, como a gente chama. Gente, imagina Mas- depois que esse povo todo acordar, que aconteceu alguma coisa, Exato. vazou algum dado e Exato, resolver todo exatamente. mundo, né? É, os casos tá de direito. acontecendo. A gente imagina até, isso é um problema, né? Tem um sentimento em relação a isso, né? Que isso pode atravancar até a questão do judiciário como um todo. Né? Tipo De assim, vão saturar, vir, né? saturar, vão vir enxurradas de Já ações é, né? tratando, já é Já saturado. tem muitas Nossa, ações, tá complexo. mas... Tá complexo, tá difícil. Isso pode Mais ser. um Isso, tema. isso, na verdade, é mais um nicho de mercado que pode ser percebido pela sociedade. Puxa vida, olha só, eu te entreguei os meus dados, e aí tu acabaste de falar propaganda do governo falando sobre isso, tá? Eu te entreguei os meus dados, mas tu não tratou eles, ou seja, tu não deu a destinação correta de proteção para eles. Consequência, tu vai ter que ser responsabilizado por isso. E aí vai crescer a demanda para as empresas que não olharem isso com bons olhos. Fora todos os outros problemas comuns que já existem, né, do judiciário, que Mas existem esse agora. muitas possibilidades, vem a LGPD aí também sendo uma possibilidade de ajuizamento de ações. Quer ver? Né, já Vou dar um vem sendo- spoiler aqui, vou dar uma consultoria gratuita rapidinha. Vai. Porque a gente foi almoçar juntos, né, pessoal, pra quem não sabe, e aí no almoço a gente tava conversando, Laura me dizia, poxa, Carol, eu vou numa farmácia, os caras pedem meu CPF, mercado, saco. pedem meu CPF. Pode isso? Não, não pode. Farmácias que nos assistem, mercado, Me não deem pode. desconto. Não pode exigir o CPF do consumidor Pra para dar desconto. Não pode, porque o dado pessoal ele não é negociável. Sabe? Então É não aquilo que eu pode. comentei pela manhã, né? Na verdade, a LGPD, ela veio para trazer e dizer o óbvio. O teu CPF, o teu RG, a tua cor, a tua raça, a tua orientação sexual são seus. Não da empresa que solicita. E como é que eu protejo meus dados? Já que eu forneço para tantas pessoas, como é que eu sei que eles estão seguros? Exigindo sempre. Por que você quer o meu dado? Por que você, farmácia, quer o meu CPF? Qual é a finalidade? Por que tu quer coletar meu dado? Ah, porque se eu não pegar teu CPF, eu não posso te dar o desconto. Não, aí, claro, né? Tu vai ter que te incomodar. Isso as pessoas não estão muito afim, né? Alguns não estão muito afim de ter que, poxa, então vou ter que chamar a Procon, vou ter que, né? Mas é assim que a gente caminha aqui no Brasil, infelizmente, porque a cultura tá um pouco difícil aqui. Mas o correto para fazer isso, já algumas cidades têm feito, é isso. O Procon vai direto nas farmácias, vai direto nos mercados e diz, olha, esse procedimento é ilegal, vocês não podem fazer, vocês têm que terminar com isso. Então Eu é já algo cansei, que vai eu me lembrei, caminhando. né? Eu cansei, pegando realmente A gente casos cansa, práticos. Cansei de chegar no mercado com a CPF. Quer CPF na nota? Eu digo, pra quê, queridão? Né? Não tem necessidade. Qual é a necessidade? A gente falou, eu e o Harley falamos isso também agora. Qual é a necessidade de eu dar essa informação? Né?
além de dar essa informação para o governo, porque querendo ou não, a gente está sendo cada vez mais monitorado, né? E só que não tem necessidade, e aí está a razão disso, para quê? Né? E agora nós temos que ter mais atenção em como manipular e como tratar. E aí volta para cá, para o nosso desfecho construção civil. Como nós vamos tratar os dados dos nossos clientes, como o serviço e setor de corretagem, imobiliárias e tal, vão manipular e tratar os dados dos seus clientes. É isso que nós temos que começar a mudar a cultura. Né? A gente falou lá de manhã, nós todos, acho que de consenso, todos que estão aqui sentados, a gente sabe que isso é uma coisa gradual. Mas o fato é o seguinte, a lei está aí, ela está em vigência, as cobranças de multas vão acontecer, daqui a pouco vão estar na rua realmente com equipes fiscalizando e vão bater na tua porta. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está a questão estrutural de vocês em termos de tratamento de dados. Pode chegar assim de surpresa alguém bater? Pode. Pode, por exemplo, na área trabalhista, sindicatos e Ministério Público do Trabalho já fazendo cobranças. E nesse sentido a gente tem já ações civis públicas de sindicatos, que até a Jaqueline falou isso pela manhã. E essa atuação ela é muito presente. Auditor fiscal do trabalho, na área trabalhista. Na área do direito do consumidor, o que está acontecendo? Procon está em cima já. Além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Trazendo esse exemplo bem clássico assim, para a construção civil mesmo, é muito comum, né? Chegar o auditor fiscal do trabalho no canteiro de obras e fazer a fiscalização. E aí vai englobar a proteção de A dados situação agora. seria a mesma coisa, só que agora com a ANPD, que é o órgão Também. fiscalizador, chegando aí nas empresas e solicitando ver a documentação referente à LGPD. E aí como a é que empresa- esses dados ficam protegidos pela empresa? O que a empresa precisa fazer para proteger isso? Tem todo um sistema de implementação que envolve diversos passos e procedimentos e aquilo que a gente falava de manhã. Todo dado pessoal ele tem um tempo para ficar dentro da empresa. Ah, é. A gente Tem não pode prazolidade, armazenar. então. A gente não pode armazenar nada para sempre, assim. O dado pessoal, ele tem um prazo de validade dentro da empresa. E aí depende da relação. Se é trabalhista, vamos supor 5 anos, mais ou menos, para evitar ações trabalhistas, reclamações trabalhistas. Direito do consumidor é outro prazo, que envolve daí uma questão de direito, de prazo para eu ter o direito de ingressar com uma ação judicial contra determinada empresa. Mas na área da construção civil, um problema muito grande que a gente falava de manhã é o compartilhamento de dados. Porque a gente sabe que imobiliária compartilha dados com construtora, com corretores e etc. E agora tem que ter um novo procedimento para isso, né? Porque a gente não pode compartilhar dados sem coletar o consentimento do consumidor. Como que se coleta isso, Carol? Tem que ser uma cláusula, um contrato, um termo específico que a pessoa, o consumidor, assine, que consente que o seu dado pessoal vai ser compartilhado com a empresa tal, a empresa Y, com o setor de corretores, etc. Tem que ter Não tem um modelo consentimento. padrão, não existe. E Desde não que ela... tem. Não tem modelo para isso. Porque o que Importante, acontece, né? Laura? O pessoal vai no Google, né? Digita lá, termo de consentimento. Só que um termo de consentimento na construção civil é uma coisa. O termo de consentimento já na imobiliária já vai ser outro. Para corretores vai ser outro. Imaginem em setores diversos. Na farmácia, no mercado, é outra coisa. Então, cada setor tem um termo específico e isso tem que ser muito adequado assim a cada nicho de negócio. Né? E vai estar acontecendo, né? Está acontecendo isso. As pessoas, assim como nós, né? Todos de um modo geral estão aprendendo a lidar com essa lei geral de proteção de dados. É né? tudo Então, muito novo, né? tudo Então, muito novo. todo mundo está aprendendo. Está todo Sim, mundo meio sim, sim. espiado em relação a isso, ou seja, de agora, o que nós vamos fazer, e acho que esse foi o sentimento de hoje de manhã, né? Nós falamos e tal, e alguns levantaram, arregalaram os olhos, e como assim, para aí? Sim. Né? Então, é uma questão de processo de aprendizado e de maturação dessa ideia, mas ela vai ter que ser posta em prática e não tem receita de bolo para isso, não tem. Ou seja, caso a caso vai ser analisado, verificado e aí sim vai ser colocado em prática ou não. Né? Mas detalhe que a Carol está falando, a questão das imobiliárias, como é que funciona? Que eu dizia hoje lá na questão compliance, de pós-venda, de relação, de prospecção com o cliente, como é que funciona hoje? Toda imobiliária tem uma cartela vasta de clientes. Né? Como isso aconteceu? Antes da LGPD, ou seja, antes da legislação, os caras absorviam dados de tudo que era jeito. Né? E aí ele tinha um número X de investidores, de pessoas, de clientes e tal, ele ia disparando informações
a todo e qualquer momento. E aí eu lembrei agora do exemplo da Carol hoje de manhã. Não, mas eu já comprei o imóvel. Não, mas é que nós recebemos muita informação. Mas eu já comprei o imóvel. Né? E aí fica aquela tipo telemarketing, né? Que era uma coisa que ganhou uma projeção há muitos anos atrás com força. Hoje tu está vendo que a coisa está reduzindo. Os caras não estão te abordando e te pressionando tanto. E ainda mais agora com essa virada de chave. Os caras vão ter que desacelerar o pé, tirar o pé. Existe, claro, né? Mas hoje bem menos, a proporção é bem menor do que existia antigamente. Eu queria pedir um exemplo, né, que acontece bastante no nosso ramo, principalmente nas imobiliárias, mais quando tem um anúncio de um imóvel e para a pessoa pedir mais informações, ela tem que preencher um cadastro para a pessoa entrar em contato. Então isso não pode mais acontecer, desde que tenha que ter um termo que ela esteja ciente de que ela vai... Pode acontecer. No formulário mesmo. Pode ter formulário, pode manter formulário, contato de cliente, pode manter. A gente só deixa ali esclarecido que a gente está coletando os teus dados de formulário, de contato, de cliente, com a finalidade tal. Qual é a nossa finalidade? Isso agora tem que estar sempre. Para que ele precisa ter É cuidado? aquilo que eu tô que coletando. eu falei pela manhã, né? A LGPD traz muito forte essa questão do princípio da finalidade. Ou seja, a empresa precisa justificar para o titular do dado qual a finalidade que aquele dado vai ser utilizado. Então, né, mesmo a situação ali da farmácia, bom, para quê? A empresa ela tem que te fornecer essa informação. Então, nesse caso da construção civil também, automaticamente quando o cliente está ali preenchendo os dados no formulário, deve existir uma orientação no sentido de dizer, bom, você está ciente de que os seus dados estão sendo utilizados para enviar para... Nos sites abre aquelas pop-ups que a gente chama, né? Isso, Aquela exato. janelinha. Aham. Então, a gente está coletando os dados por quê? Por isso, por aquilo. Vai ficar o seu cadastro por tanto tempo, assim, assado, para que você demonstrou interesse em adquirir um imóvel, né? Então, é por isso, assim, assado. Pronto. Tem que explicar, né? Isso é fundamental agora. E essa lei, ela se aplica para pessoas jurídicas só ou para física também? Essa lei é voltada para a defesa do direito do titular de dados pessoais, pessoa física. Então, é a gente aqui, os cidadãos, né? É a proteção dos nossos dados pessoais, pessoa física. Ah, sim, entendi. Então, as empresas precisam se preocupar com a proteção dos dados pessoais dos seus clientes, dos seus funcionários, pessoas físicas, né? Perfeito. Mas não quer dizer que a empresa, isso até a Jaqueline falava de manhã, não quer dizer que a empresa não tenha direito de proteção dos seus dados de pessoa jurídica. Então, eu tenho informações sigilosas dentro de uma construtora, dentro de uma imobiliária, algo confidencial do sigilo do negócio, que eu tenho que colocar, inclusive, no contrato de trabalho do funcionário, algumas obrigações sobre dever de confidencialidade de sigilo Que bacana. sobre as informações da empresa. Mas isso não é LGPD. É. Isso não é proteção Isso de sempre dados existiu. pessoais. Meu Isto Deus. sempre existiu. Sempre existiu. Mas é uma nova mudança, né, Marcos? De cultura, de chave. Cultura. É aquilo que eu falei, né? Comentei hoje pela manhã. Bom, protege sim os dados do titular pessoa física. Bom, mas isso significa que a empresa não tem direito à proteção dos seus dados? Óbvio que não. Ela só não vem regulamentada pela LGPD, que é essa lei, né? Mas Código Civil, Código de Defesa do porque Consumidor, a isso sempre construtora, existiu. a pessoa jurídica também, em determinada condição, ela se torna Sim, consumidora. Né? Tem dados também. Isso e serve só para fins econômicos. Exatamente. Só Só econômicos. econômicos. Porque a tua família, a tua prima não pode dizer, poxa, a Laura vazou dados pessoais meus. Contou lá pra minha irmã, não sei tal coisa. Não, porque na finalidade não foi econômica. Ah, então é bom porque daí evita um monte de outras coisas que não entrariam nesse exatamente. contexto, né? A finalidade tem que ser sempre Econômica. econômica para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Sempre Exato. E é econômica. por isso que hoje o workshop foi todo focado nesse segmento, porque, Laura, não tem como a gente dizer que o segmento não manipule dados com fins econômicos. Cara, mas assim, é bastante complexo, porque se tu deixar um furo em qualquer lugar, tu já pode tomar uma rasteira, né? Porque Pode. realmente Pode. exige muita adequação, né? Pode, né? E por isso que eu digo assim, a gente está aqui hoje, o bate-papo é para fomentar o conhecimento, fomentar a mudança de cultura, fomentar o entendimento das pessoas de que precisam se adequar. E aí vou longe. Não só o segmento construção, não é só o segmento imobiliárias. Sim. Somos nós também, enquanto nós, advogados, profissionais liberais e tal, o comércio, ou seja, isso muda totalmente a relação em termos de sociedade no que diz respeito às questões negociais. Quando eu tiver
negócios envolvidos, né? Quando eu tiver situações econômicas sendo pautadas, eu tenho que dar o stop e saber se eu estou fazendo a coisa da maneira correta. Né? Então não posso ser... E a gente falou de manhã hoje. Comum no mercado os caras trocar informações no WhatsApp, informações econômicas. E aí o cara me lança lá a declaração de imposto de renda de um cliente. Tá aqui, e tal e tal. Não, deixa para mim que eu vou resolver. Eu sou o cara. Tudo certo, o cara está nas melhores das intenções, porque ele quer agilizar o negócio, ele quer o resultado do negócio, só que ele simplifica o processo. E aí, numa dessas situações de simplificação do processo, escapa uma informação e ela vaza uma informação para alguém que não precisava vazar. Compartilha o imposto de renda no Compartilha o grupo imposto de renda no grupo da academia. E aí Às o cara vezes, lá muitas vezes, sabe até disso sem e tal. querer, acontece, Sem não querer, intencional. muitos processos também vão se tornar mais difíceis, né? Referente a isso, vocês não acham? A gente tem já alguns aplicativos para compartilhamento de informações nas empresas. A gente tem que saber escolher a tecnologia mais adequada. E pode ser o WhatsApp. Tem o WhatsApp empresarial, por exemplo, mas a gente tem que ter uma política. E tem que ter política de uso de WhatsApp para não ter problema, para evitar problema. E o próprio WhatsApp, né? Acredito que foi... Eu não tenho certeza da lembrança de quando isso aconteceu, mas quando acho que vinha falando sobre essas questões da LGPD, o próprio WhatsApp fez, né, uma publicação, atualizou o aplicativo ali e toda vez que a gente abre a conversa do WhatsApp hoje tem uma tagzinha amarela dizendo essa conversa é criptografada. Então significa que o próprio WhatsApp já está adequado e ali cuidando dessas questões. E acredito que deve ter sido, com certeza, a gente não se liga, né, em questão de datas, mas provavelmente deve ter sido nessa mesma época aí que a LGPD já vinha sendo... E a gente fala em dados. Que tipos de dados que a gente pode englobar nisso? Dados pessoais. O que é dado pessoal, então? Dado pessoal é toda e qualquer informação que eu consiga vincular a uma pessoa física. Exemplo. Então, a gente dizia de manhã, placa do carro do Marcos. É só uma placa, é um carro na rua, tô vendo o número de uma placa. Apenas vendo... apenas vendo agora aquela... só a locadora tem. Apenas vendo aquela placa ali, eu não sei de quem é aquele carro. Dá pra identificar, Mas né? se eu entrar, eventualmente, no site do Detran ou em algum outro site, eu consigo ligar aquela placa ao proprietário do veículo. Verdade. Dr. Marcos Monteiro. Opa, então, até a placa de carro pode ser um dado pessoal se eu consigo vincular aquela informação a uma pessoa. Então, não é apenas nome, CPF, endereço, telefone. A placa de um carro pode ser um dado pessoal. Então, esse conceito é importante. Toda informação que eu consiga vincular a alguém é dado pessoal. Que seja possível identificar, né, a quem aquele dado se refere. Fotos, por exemplo. For mencionar, por exemplo, advogada trabalhista empresarial em Torres... trabalha no escritório Marcos Monteiro Advocacia Empresarial com as iniciais JC. Quem é? Quem será? Doutora Jaqueline Carlos. É ela, então, isso é um dado pessoal. Possível de identificar, né? Então, exatamente. Esse é um dado pessoal. Exatamente. E quais são os princípios para o tratamento desses dados aí? Tu falaste Temos sobre diversos. Isso, lembra? Finalidade, necessidade. Exato. São muitos princípios, né? Essa lei traz 10 princípios. Mas, como eu falei ali pela manhã, né, eu destaco 2 como importantes, inclusive a gente já falou aqui agora, né, o princípio da finalidade, né. Para que eu preciso dos dados? A empresa deixar sempre muito claro, né, precisa demonstrar o porquê está colhendo aquele dado. E a questão do princípio da necessidade também, né. A partir de agora, da LGPD, as empresas devem primar aí pelo princípio da mínima informação possível. Utilizar somente informações, recolher dados somente necessários para o fim, né, ali aqui que se destina, né? No caso de relações de trabalho, por exemplo, que era o que eu estava falando pela manhã. Bom, para que vou precisar de saber a orientação sexual do candidato à vaga de emprego, se isso não vai interferir... Cor que ele tem. E se isso não vai interferir em nada, né, na vaga.
A mesma coisa a cor, né? Cor da pele, raça. Isso são os dados pessoais sensíveis, até que a Carol São não... mais complexos. Gente, Isso, é mais muito dado, socorro. Exato. Quer ver aonde tu pode exigir um dado pessoal sensível do tipo raça, por exemplo? São que a gente chama de empresas de tendência. Então, eu sou uma empresa do ramo da moda, eu quero contratar uma modelo negra para determinada campanha publicitária. Enfim, bom, eu posso exigir a Porque raça aí ali. é necessário. É uma empresa de pra tendência. Agora, via de regra, qualquer empresa de qualquer nicho, não é bem assim. Eu pedi, Exato. como disse a Jaque, orientação sexual, raça. Não pode. Porque pode gerar uma discriminação no ambiente de trabalho. Por isso que eu não como posso. eu falei, né? Pela manhã ali, os dados pessoais sensíveis, eles são todos de caráter, assim, discriminatório. Então, ali, étnica, né? Origem Filiação étnica. a sindicato. Origem racial, enfim. Então, são todas essas questões, assim, até um pouco polêmicas, né? Que, de certa forma, já existiam algumas discussões, inclusive, né, no judiciário aí sobre... voltado, né, para as relações de Posso trabalho. exigir atestado de gravidez da Exato. mulher? Posso ou não posso? Na entrevista, posso exigir Pode que ela... ou não pode? Depende Depende. da situação. Fiquei curiosa. Vou contratar. Tudo depende do Tudo direito, né, depende, pessoal? É, Tudo depende. Contrata, um dia depois eu chego, eu tô grávida. Por exemplo, vou contratar para trabalhar no setor de radiografia de um hospital. Vou ter é que verdade. perguntar se a mulher tá grávida, certeza. porque ela tem um risco de aborto ali grave, Com né? certeza. Mas, via de regra, eu não posso perguntar esse tipo de Porque informação. entra na questão mais do direito à intimidade. Isso né? aí. Exato. E aí é difícil porque é um direito fundamental de cada indivíduo. Não dá para tu abrir determinadas questões, né? Se tu tá grávida. Por exemplo, outra questão que foca nessa... mas, por exemplo, a questão da opção sexual, a questão de ter ou não doenças, né, que eu já me lembrei de um caso agora, a questão de contrair o vírus da HIV. Tá, mas Tem até se é súmula do soro, TST. se é soro positivo ou não é soro positivo, É. eu preciso saber? Não, porque tu está entrando São numa questão informações de ordem intimista. Também, né? Né? Então, essas questões tem que ter muito cuidado. Bom, né, mas de tudo como isso que a gente está falando aqui, na verdade, vem para justificar a questão do princípio da necessidade, né? Ou seja, é necessário eu saber... Pedido? É necessário eu saber essa informação para o fim que eu quero esse dado, né? Como a Carol falou, existem casos que, de fato, isso realmente justifica o pedido. Mas, via de regra, né, Não. Carol? Esse é um assunto bem delicado e somente em casos bem específicos, né? Então, esses dois princípios são os princípios que eu considero, assim, da lei, né? Um dos dois mais importantes que devem ficar mais gravados, assim, para as empresas passarem a olhar mais para esses dois princípios, da finalidade e da necessidade. E vocês têm conhecimento de qual foi o primeiro processo julgado sobre GPD. LGBT. Gente, um dia eu aprendo, né? Por favor. Olha, É língua. pois é, o primeiro processo no país sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, foi de uma construtora. Olha, Que foi condenada. Por acaso. Por acaso, né? vamos Por aprender já acaso. pra fazer. Foi de uma construtora bastante conhecida no país que foi condenada porque compartilhava os dados pessoais de forma indevida. Aquilo que a gente falava aqui que é absolutamente comum. Passa as informações pelo WhatsApp. Então, contato de um, contato de outro. Aí eu comprei um imóvel na planta, daqui a pouco tem um corretor que me liga mensalmente. Eu pergunto, poxa, já comprei o imóvel, como é que tu tem os meus dados? Por que tu tá me ligando? E nesse Não quero caso comprar específico, mais. o compartilhamento foi com, pelo que eu li, né, foi com decoradores. Então, pois é. decoradores entraram em contato com o consumidor, Muito informando. comum. Claro. Tive acesso à informação de que você acabou de adquirir um imóvel, assim, assim, assim. E aí o consumidor... Quem te Veio. passou a minha Como informação? assim? E agora? Como Né? assim? Tá, e agora pensando pelo lado financeiro, qual que seria o valor dessa multa para a empresa? Aí é uma ação judicial que o consumidor ingressou pedindo danos morais em razão desse compartilhamento indevido de dados. Tá. Então, a gente tem duas questões financeiras aí. Uma é a ação judicial, que aí a construtora vai ter que pagar direto para o consumidor esse dano moral. E outra possibilidade é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, como se fosse o PROCON, como se fosse o auditor fiscal do trabalho, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai bater as portas lá da construtora e dizer, olha só, vocês não têm aí uma implementação de LGPD, como é que vazaram dados pessoais de consumidores, estão compartilhando de forma indevida? Multa! Toma aqui um Dois- presentinho. Dois cenários. Dois cenários. Tá? Dois Um cenários. cenário é o do direito personalíssimo da pessoa que teve a informação vazada. Então,
ela pode ter a informação dela distribuída para terceiros e tal, e tudo certo, ela não se sentir lesada com isso. E tá tudo ok, né? Mas se ela se sentir lesada, ela tem o direito, né, individual dela de postular uma reparação por aquela lesão, por aquele não tratamento de maneira adequada, como diz a lei, em relação aos dados dela. Ponto, é uma. O outro cenário é o Estado ou seja, o Estado na condição de Estado sendo fiscalizador das empresas, né, ou seja, das pessoas em relação ao cumprimento da norma, ou seja, ao compliance, a estar em conformidade com a norma. A empresa X está em conformidade com a norma LGPD? Não. Então, eu, enquanto Estado, através de uma agência reguladora do Estado, eu vou lá e vou fiscalizar e vou estabelecer uma penalidade, que por vezes, dependendo de como for o caso, pode ser até 2% do faturamento daquela empresa. Meu Deus, E aí, 2%. Isso é né, que pode chegar a Agora, um teto 50 milhões. 50 milhões. Agora o seguinte, né? O pessoal se preocupa muito com a multa. 2%, já pensou o que eu faço? Mas tem outro tipo de penalidade lá na lei, que é o seguinte: indisponibilidade do banco de dados. Já pensou por 6 meses uma imobiliária ou uma construtora não conseguir acessar os dados dos consumidores? Bloqueia os dados da empresa. Bloqueou o banco de dados. 6 meses. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar essa sanção. Olha só, vocês aí cometeram um incidente de segurança do tipo vazamento de dados. Ok, por 6 meses vocês não podem acessar o banco de Olha a dados. de vocês. gravidade. Tu não consegue trabalhar os 6 meses Inviabilizou o ainda negócio. paga uma multa que vai te descapitalizar, né? Exatamente. É muito grave. Né? A gente tem E que isso tá tudo sem cuidado. contar, né, o que isso reflete na imagem da empresa perante, né? Imagina vir o Principalmente. o consumidor querendo adquirir o imóvel e aí? Ah, não dá, essa empresa aqui vazou os dados, o- ela ah, tá não foi posso, multada por e quê? tal. Isso muito Muito me complicado, assusta. Muito me assusta, porque Nós nós também. aqui, a gente trabalha, ou seja, com empresas, a gente sabe da importância dessa questão de tratamento e também me assusta pelo fato de que isso pode ser uma janela de oportunidades para várias questões, né? A sociedade, Oportunismo também, né? a sociedade ela é perversa por natureza. E é aquilo que eu Né? falei, né? Nós somos Hoje todo todos seres mundo humanos. tem o acesso à informação na palma da mão. É. Então, Então tem que ter cuidado em relação a isso, porque daqui a pouco, ou seja, tu tá dando a oportunidade, tu tá fazendo a oportunidade. Mesmo que essa não seja a tua intenção, mesmo que isso jamais tenha passado pela cabeça da diretoria da empresa, né, do grupo de pessoas que concebe aquele negócio, jamais passou pela cabeça dela que tu ia vazar dado ou que tu ia tratar dado de maneira... Não era essa a intenção. Mas quem está do outro lado da ponta lá, da corda, eles, olha só, realmente existe uma legislação, a legislação estabelece que tem que ser cumprida tais e tais condutas protocolares e vocês não cumpriram, me dá o direito de postular, me dá o direito de dizer, judiciário, estou certo ou estou errado com relação ao meu pedido? E aí é o problema, ou seja, mudança, de novo, volta lá para o início da conversa, mudança de cultura, mudança de chave, mudança de um olhar, ou seja, ter uma lente diferente para ser analisada como a nossa empresa tem que mudar a forma de fazer o business, a forma de fazer o negócio dela. A gente fornece nossos dados para tanta gente diariamente, pelo menos uma vez por dia tu dá teu CPF para alguém, para fazer Pix, para não sei o quê. Como é que eu vou saber da onde que vazou meu dado? Tem como a gente saber isso? Eu preciso dizer aqui, como boa sagitariana, eu gosto de ver tudo sempre do lado positivo, né? Então a gente está aqui falando de coisas que incomodam. A gente sabe que é um pouco chato essa mudança de chave, essa mudança cultural, entrar dentro das empresas, investigar o RH, saber por onde chegam os dados, o setor financeiro, o setor de marketing também é outro problema. Então a gente sabe que é difícil. Tô ferrada. Né? A gente sabe que é complicado, mas eu gosto tanto de ver as coisas pelo lado positivo, porque a gente não tá aqui para dizer que não pode fazer. Então não pode mais compartilhar dados, Carol, é impossível isso. Pode compartilhar.
mas a gente tem que compartilhar da forma correta. Então quer dizer que agora o corretor não tem mais acesso a nada, mas o corretor ele trabalha com isso, ele tem acesso a uma série, um número X de clientes que ele oferta os imóveis. Como é que ele vai fazer? Ele pode continuar fazendo, mas tem uma forma agora exigida pela legislação. Então a gente tem que revisar todos esses processos, esses procedimentos que podem continuar acontecendo, mas tem que ser agora da forma correta. Coleta do consentimento expresso do consumidor. Vamos fazer uma cláusulazinha? Vamos fazer algo simples no site? Vamos fazer pequenas adequações para continuar o negócio da mesma forma, mas com ajustes importantes. É apenas pontuais, ajustes pontuais que vão trazer uma segurança para aquela pessoa que opera com esses dados, né? De novo, né? Olhando o olhar positivo da Carol e eu olhando sempre o olhar um pouco não negativo. Não Qual é é teu esse, signo, né? Marcos? Que Eu se sou justifica escorpião. porque ele é É escorpiano. escorpião, tá Então certo. tá tudo mas, certo. enfim, né, eu tenho que sempre olhar o viés da coisa, ou seja, qual é o resultado prático disso. Então, se porventura nós tivermos problema, eu tenho justificativa para dizer, não, eu tratei de maneira correta os meus Isso aí. dados. Olha só, a minha empresa tem, então, na sua plataforma virtual, no seu site, toda uma política de tratamento. Nós já temos contratos que dizem a respeito disso, que tratam a questão da LGPD, com referências à LGPD. Eu tenho termo de consentimento, eu já tenho um trabalho no que diz respeito ao atendimento do meu cliente, como eu faço o atendimento dele, qual é a conduta, quais são os passos que eu tomo. Então, tem que começar a me precaver para uma situação que, de repente, pode ou não acontecer. Mas aí já vem a máxima que o meu avô dizia, seguro morreu de velho. É isso aí. E a Laura perguntava agora, né? Mas tenho como saber de onde é que vazaram os dados? E aí, como é que eu faço? Tu não tem que te preocupar com isso. Porque o que tu vai fazer na prática? Tu vai acabar entrando com ação judicial contra todo mundo que tratou o dado pessoal de forma indevida. Então, a gente está aqui no setor da construção civil, o consumidor vai acabar ingressando com ação judicial contra a imobiliária, contra a construtora, contra corretor, vai acabar colocando todo mundo naquela ação. Quem pagar, pagou. E é aquela coisa, né? Funciona assim. Joga no Quem ventilador pagar- aí. É mais ou menos isso, né? E as pessoas têm um prazo para poder entrar com essa ação? Ou tipo assim, meus dados foram fornecidos há 5, 10 anos atrás, ainda vale esse pedido? E a gente sabe que tem principalmente arquivos físicos, né? Já fica que muito tempo armazenado, muito né? tempo. Tem imobiliárias, tem empresas diversas que têm dados pessoais de clientes há mais de 30 anos. Né? Então a gente tem que fazer uma revisão disso. Por quanto tempo eu posso manter um dado pessoal armazenado? Para clientes é um prazo, para funcionários é outro prazo. Então, cada dado pessoal tem um prazo específico para armazenamento. Tudo isso tem que ser revisado. Posso guardar? Posso armazenar? Posso e devo. Devo como armazenar. devo fazer o descarte também. E também fazer o descarte. E qual o procedimento Dentro de adequado descarte, para fazer o descarte, né? E armazenar dados, eu tenho direito de armazenar, eu, empresa, e devo armazenar. Para evitar, para eu conseguir, por exemplo, me proteger de ações judiciais, de reclamatórias trabalhistas, de ações dos consumidores. Eu posso armazenar, mas eu tenho um prazo para isso e eu tenho que informar sempre por quanto tempo, né? Então é uma mudança de cultura, Eu enfim. estava me lembrando aqui, a gente está falando sobre isso, eu estava me lembrando das questões que conectam com isso, né? Então tem uma nova lei, essa nova lei ela está então em vigor, está valendo, né? A partir de agora, então, agosto, as coisas começaram a ser autorizadas no que diz respeito à fixação de multas, penalidades pelo descumprimento da lei. E agora eu me lembrei lá de quando começou a lei dos crimes ambientais. Né? No âmbito, né, do direito ambiental, da proteção ao meio ambiente e tal. Eu me lembro disso porque eu estava entrando... 1998? Tô Eu te tava entregando aí, Marcos. fica quieto. Estava Então, entrando né? na faculdade e tal, e discutindo, porque, ou seja, a questão ambiental estava, né, fervilhando naquele momento. E eu me lembro dos caras que eu prestigiava lá, o cara dizia, cara, muitos, né? Cara, não vai pegar isso aí. Não vai pegar. Não vai pegar, porque a lei não fala disso, a lei fala daquilo, aquilo não vai dar certo, porque não tem... O tempo passou e hoje... E aí, bom, construção civil fala demais disso, ou seja, todos os setores estão implicados na questão ambiental. Né? E hoje é uma verdade. Se tu pisar na bola, vai vir a autoridade ambiental e trava, fixa a multa, estabelece a penalidade. Então, eu só fiz uma analogia para dizer o seguinte, para aqueles que estão nos assistindo.
né? Não pensem que LGPD é lei morta. Ela não é lei morta. Né? Façam a mesma analogia que eu estou fazendo agora. A legislação ambiental, a lei dos crimes ambientais, veio lá em 1998, então a Carol já me entregou o tempo que eu tenho. Né? Eu não quis falar do Código de Defesa do Consumidor, que é de 88, de 90. Então, é assim, muita coisa pra minha cabeça. Então, não pensem que é lei morta, porque realmente ela vai ter a mesma pegada como teve a questão ambiental. É que tudo que é novo assusta, né? Muito. Tudo que é novo assusta. É uma Ainda mais ameaça, quando né? é uma carga de informações enorme, assim como é a questão da LGPD, né? Porque trata de coisas um pouco intangíveis, Mas né? é uma coisa Então- assim que a gente já tinha que fazer há muito tempo, né? Porque tem uma lei que a gente deveria fazer. Isso deveria ser foi o que eu implantado disse, lá né? pra empresa Ela fazer, trouxe gente. o óbvio. Claro, Ela é trouxe o ótimo, óbvio, isso é né? ótimo. De fato, o teu CPF é teu e não das empresas, enfim. Mas trouxe essa proteção, né? Para o titular dos dados. Eu acho que esse é o start, né? Ou seja, a largada, é o ponto de partida para a gente começar. Então, nós aqui, Cidade de Torres, né? Nós aqui, região litorânea, começar a entender um pouco a respeito desse tema que é a pauta, é a bola da vez. Né? Então, nós vamos ter muito tempo para enfrentar ele ainda. E aí volto a dizer o que eu disse agora segundos atrás, ou seja, fazendo analogia com a questão ambiental, a LGPD veio, vai ficar, e as estruturas estatais vão continuar se aprimorando, se aperfeiçoando para fiscalizar cada vez mais. Então, nós temos muita coisa para tratar. Nós demos o primeiro passo agora, né, de fomentar o debate a respeito da importância que essa questão de estar em conformidade, de estar em sintonia com o que acontece, é importante para todos os segmentos. Claro que o nosso propósito hoje foi falar direcionado ao segmento imobiliário. Que vai ser, acho que, o primeiro a ser atingido, né? Exato. Né? Está sendo, né? Mas assim, isso ela atinge todos os segmentos. Claro. O comércio, né, os serviços, tudo é atingido por isso. Então nós temos que começar a maturar as nossas ideias, aperfeiçoar nossas ideias, para que a gente possa dizer, olha, num futuro bem curtinho, né, não vou nem dizer distante, num futuro bem curtinho, nós temos que tomar mudanças de chave, nós temos que dar o passo para mudar nosso entendimento cultural. E aí falo para nós, para todos isso. Quem opera, quem manipula, quem trabalha com informação, com dados, vai ter que se adequar. Né? Nós vamos terminar a reunião aqui, eu vou sair lá, eu e a Carol, dizer, Carol, vamos lá acertar as estruturas nossas aqui e tal, para poder estar em sintonia. Né? Por quê? Porque é verdade. Né? Não é só o imobiliário, todos os segmentos vão ter que se adequar. E é ótimo, porque isso vai qualificar o mercado, vai ser um divisor de águas, né? Vai separar os homens dos meninos, né? Sim, O joio do exatamente. trigo. Então, assim, Sim. quer ter sucesso, tem que ser feito corretamente. Exatamente. Vai acontecer isso e até a gente falou de manhã, né? Quem fizer isso, quem estiver à frente desse mercado, vai trazer mais segurança para o seu cliente. E aí, qual é o objetivo do elo de conexão? Clientes satisfeitos. Clientes satisfeitos é resultado certo para a construção civil. Entendeu? Então, demos o start, demos o ponto de partida. Agora é começar a criar um novo modelo de cultura organizacional no campo empresarial. E uma coisa que é bem importante falar também, assim, não é o fato de estar adequado 100%, meu Deus, é muita coisa para eu me adequar, eu preciso colocar tudo isso em ordem, senão vai vir processo, senão vai vir multa e eu vou ser condenado. Já e corre, sai correndo aquele pra se desespero. ajeitar. Não, hoje pela manhã ainda ali compartilhei, né, uma decisão em um caso trabalhista em que uma empresa conseguiu mostrar que fosse os primeiros passos da implementação da LGPD. Né? A preocupação de estar atenta e estar olhando para esse tipo de situação. E isso evitou uma condenação da empresa, né, no setor na área trabalhista, claro, e foi só positivo, porque eu fiz o comparativo ali, né, de duas decisões em que ajuizadas pelo mesmo sindicato numa empresa que a empresa não estava adequada. A empresa não, né? Era uma cooperativa. Que a cooperativa não estava adequada,
foi condenada ali a implementar a LGPD e no prazo de 90 dias mostrar no processo essa implementação. Então, veja, é um prazo muito curto e ainda sob pena de multa diária de R$1.000. Meu Deus! Imagina. Sobre cada funcionário. Sobre cada funcionário, Meu exatamente. Deus, Então, pensa se tem funcionários... 200 funcionários, já imagina, pensou? já 20 mil por pensou? dia. Então, né, essas duas decisões trazem um comparativo bem bacana para a gente analisar, no sentido de demonstrar essa importância de estar adequado, né? Ou que pelo menos de se dar os primeiros passos. Porque como a Carol falou, né? Nesse caso, a empresa ela não estava 100%, ela não tinha todas as ferramentas, tudo. Mas algo existia. Mas algo Exato. existia. Ela trouxe no processo, né, documentos que demonstravam manual de privacidade, política de dados. Então, os pequenos passos, e isso já foi suficiente para eximir ela de uma responsabilidade aí de adequação da LGPD ou de danos morais, enfim. Esse né? é o gancho perfeito, porque eu acho que é papel nosso aqui também, claro. Hoje a gente, na nossa live, a gente procurou ser muito incisivo. Olha, tem que fazer, Sim. realmente é complexo, é difícil, a multa é alta, tem ação judicial rolando, tem que ter cuidado. Sim, porque é verdade, a gente não pode fugir da verdade. Sim. A verdade a gente tem que encarar de frente e acabou. Mas a gente quer deixar um recado final, assim, que é aquele recado acalma o coração. Né? Respira. Precisa sair correndo. E acalma o coração. Por que acalma o coração? Acalma o coração porque é um passinho de cada vez. A gente vai devagar, a gente constrói isso juntos. É um documento que se inicia, uma mudança cultural e tudo isso na prática é avaliado pelo Com judiciário. certeza. O judiciário, ele não vai sair aplicando uma multa de 2% do faturamento da empresa. Ele nunca vai aplicar uma multa de 50 milhões de reais para uma empresa de grande porte que busca a adequação, porque é uma busca Que constante. mostra que está preocupada Não com tem esse como a sentido, gente com entrar em essas coisas. compliance, Exato. entrar em compliance e proteção de dados e ponto. Porque isso não existe. Porque amanhã avança a tecnologia, muda a lei e a gente tem que estar sempre refazendo e atualizando o sistema. Um passo de cada vez, um documento atualizado, uma mudança estrutural e as coisas vão caminhando Vão positivamente. acontecendo. Isso que é Exatamente. importante. Então acalma o coração. tudo tem E solução. mais E do tudo que, tem do solução que em seu querer tempo. estar adequado, né? Mais do que mostrar a preocupação de ir até de se adequar à LGPD, é conseguir demonstrar que se está tentando se adequar, né? Porque também de nada adianta chegar num Fazer. processo lá e tu não ter a documentação necessária. Então, né, esses pequenos passos, mas fazendo corretamente, que com certeza vai impedir aí muitas condenações se a empresa minimamente demonstrar Isso aí. o interesse em estar adequado. Essa que é a... É isso. E aí, né, Harley, só lembrando que eu tenho que pedir música, porque, né... Eu vou pedir uma trilha aqui pra nós terminar esse qual é a vídeo, tá? música, Qual que vai então? ser a Diz música pra nós aí, terminar aqui escolhe. no final, Marcão? Tô brincando. Eu só agradeço, né? E aí, se a gente está encaminhando para o final, né, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a construtora Montebello está nos proporcionando, né, de estar aqui falando sobre esse tema que é importante. Né, todos nós estamos conhecendo, todos nós estamos respirando isso. Para mim, eu acho que é importante mais do que isso, é realmente a gente começar a fomentar essa cultura. Né? A Jaque disse, a Carol falou, ou seja, os centros grandes já praticam as políticas de compliance. Né? Agora nós temos que introjetar essa cultura dentro do nosso cotidiano aqui. Nós somos interior. E aí... Se é interior ou não, tem que ser certo de tem qualquer que ser forma, certo gente. De qualquer forma. Né? Ou seja, vai acontecer. E a nossa cidade vem crescendo, recebendo pessoas de Claro. grandes polos. A gente Então, vende alto padrão, tem que Exato. entregar alto Então, padrão. todo lugar do entregar país. Excelência. Tem que Exatamente. entregar excelência nos resultados que pratica. E aí, entregar excelência é, de novo, finalizando, estar em conformidade. E a LGPD está nos dando essa meta. Nós temos que estar em conformidade para os próximos anos serem anos produtivos e rentáveis. Agora, como disse a Carol, acalma o teu coração. A gente pode implementar isso passinho a passinho, né? Desde que nós tenhamos uma estrutura bem organizada, a gente pode fazer a coisa dar certo. Basta querer. É verdade. Obrigado. Obrigada, Gente, eu vou pessoal. deixar aqui também, para quem quiser
saber mais do assunto, explanar mais algumas coisas, assistir a live que ficou salva aí no YouTube. No nosso Instagram também tá a live completa do workshop que a gente fez aqui de manhã. Eles explicaram isso de outras formas também. Essa noite a gente vai sonhar com LGPD, com certeza. Pensa no nó que tá na minha cabeça agora pra absorver tudo isso. Pra você já é difícil, imagina pra mim que não entende nada, né, dessas questões jurídicas. Mas, gente, ficaram com alguma dúvida? Quem nos ouviu, quer perguntar? Pergunta aqui pra gente, compartilha, curte, manda para algum advogado teu que tem que se adequar também, ou para alguma empresa que tu conhece que deve fazer essa adequação. A gente agradece bastante. E a todos aqui que estão na nossa mesa, gente, obrigada pela acolhida, pela obrigada pela oportunidade. Pelo nosso podcast também. Ótimo, foi ótimo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, pessoal. E vocês que nos ouviram, até o próximo Diário Tchau, Cast. tchau. Tchau, pessoal. Prazer. There's a time and place for everything, for every word.